Olá, queridos, boa tarde. Que alegria poder estar aqui com vocês, junto no Inspire Sua Liderança. Que bom que temos caminhado juntos como Rede Inspire e estamos sendo inspirados uns pelos outros e ambos pelo Espírito Santo de Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que queima em meu coração e é um dos textos que é um marco na minha vida, ministério e também na prática da liderança. Foram princípios estabelecidos pelo Senhor em sua palavra que também conduziram a minha vida e a minha liderança ali em nossa amada igreja. Quero convidar você para abrir aí a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 42, um texto muito conhecido, um texto conhecido por todos nós, líderes, pastores, e um texto que traz revelações dos céus, princípios dos céus, através de uma liderança que mudou a história do mundo, que mudou a história da igreja. E eu quero compartilhar aqui com você alguns desses princípios que têm sido uma bênção na minha vida, na minha liderança e também na liderança da Igreja Batista Super. Espero inspirar a sua vida, querido pastor, querido amigo, querido líder, para que você não desista, para que você continue, para que você avance cumprindo o propósito do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua área de liderança. Nós vamos voltar algumas vezes a alguns versículos desse texto, mas eu quero ler só a parte final de um desses versículos, que está lá no versículo 46, a parte A, que diz o seguinte: louvando a Deus, a igreja se reunia pela direção dos seus líderes e tendo a simpatia de todo o povo. Vou repetir para você, o versículo 47, a parte A. A igreja se reunia tendo como princípio as orientações dos seus líderes, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Em algumas versões você vai ouvir sendo estimado por todo o povo. Uma pergunta que sempre me veio à memória é a pergunta que está pautada neste versículo, que me levou a algumas reflexões quanto às práticas de liderança na minha vida e através da minha vida em minha comunidade. A grande pergunta que o texto fez para mim, e eu acredito, claro, que o Espírito Santo falou comigo em relação a isso, foi: como pode uma igreja cair na graça de um povo? Como pode uma igreja ser uma referência para um povo? E o próprio texto começou a responder com alguns princípios de liderança que fizeram com que esta liderança, que liderava esta igreja em Atos 2, pudesse inspirar não só uns aos outros, mas também inspirar aqueles aos quais o Senhor desejava salvar, resgatar, para edificar um novo povo, uma nova igreja, um novo direcionamento na terra. Então, quais eram os princípios que faziam com que a liderança e a igreja caísse na graça do povo? E eu compartilho com você a primeira, que está lá no versículo 42. O que fazia com que aquela liderança e aquela igreja caísse na graça do povo era que aquele povo vivia a partir do assim diz o Senhor. Aquela liderança vivia a partir do assim diz o Senhor. Olha o que diz o versículo 42. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que esse texto revela é que aquela liderança, para os desafios daquele tempo, caiu na graça do povo porque eles tinham um direcionamento dos céus, porque eles tinham uma liderança teocrática, porque eles não eram movidos, não se moviam, não lideravam, não tomavam decisões a partir do assim diz o homem, a partir das convicções humanas, a partir das filosofias humanas, a partir de ordenamentos humanos, mas eles caminhavam a partir do assim diz o Senhor. Eu gostaria de convidar você, querido líder, diante de um momento tão desafiador como esse que estamos vivendo, a viver e a edificar, a construir, a prosseguir, a conquistar a partir do assim diz o Senhor. Para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para os dias que você está vivendo, para os dias que virão. Coloque e acrescente todos os dias da sua caminhada uma liderança
pautada, inspirada pelo poder dos céus, pelo poder do Espírito Santo, edificando, construindo, decidindo a partir do assim diz o Senhor. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É muito lindo percebermos que nós temos um direcionamento dos céus como líderes. Nenhum líder vai ser bem-sucedido se ele não for liderado pelos céus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nenhum líder vai ser edificado e edificar se ele não se submeter totalmente à dependência do Senhor. Então eu quero deixar esse primeiro princípio para você. Diante de tantas vozes, diante de tantas coisas que precisamos decidir, diante de tantos desafios no momento atual que estamos vivendo e nos momentos que iremos viver após essa pandemia passar, nunca abra mão de ouvir o assim diz o Senhor e edificar os seus dias e a sua igreja, a sua liderança, a sua família a partir do assim diz o Senhor. Um outro princípio que eu gostaria de compartilhar com você nesta tarde, é um princípio que tem regido a minha caminhada, é que está lá no versículo 43. Diz o seguinte: e na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. O princípio 2 é que o sobrenatural era o natural na vida deles. Aquilo que eles almejavam, viviam, se dedicavam todos os dias, era viver a partir do assim diz o Senhor e experimentar o sobrenatural de Deus. A agenda de Deus estava sendo revelada àqueles líderes. Eles não viviam somente por revelações humanas, eles viviam pelas revelações dos céus. E o princípio que regiam as suas decisões eram orientações sobrenaturais. Por isso que o sobrenatural passava a ser o natural. O pão deles de cada dia e o nosso pão de cada dia como líderes deve ser viver, deve ser compartilhar, deve ser desfrutar da vontade de Deus, da vontade soberana de Deus, da revelação do poder de Deus agindo em nós e através de nós. Isso gerava na alma de cada líder um temor extraordinário, porque o Senhor acrescentava diariamente novas orientações dos céus para serem vividas, desfrutadas, compartilhadas na terra. E por isso que aquela comunidade viveu o sobrenatural de Deus, porque ela tinha sede na sua alma e nas suas práticas de que o sobrenatural fosse o natural a ser buscado, a ser compartilhado, a ser experimentado por eles. Por isso que nós vemos que aqui nesse texto fala que aquela comunidade, sobre aquela liderança celestial, eles viviam o sobrenatural de Deus diariamente. E isso encantava e fazia com que o povo caísse na graça daquela liderança, porque aquela liderança representava a manifestação do pão vivo dos céus na terra. No nosso dia a dia, na nossa liderança, em todos os desafios que temos para enfrentar e diante dos projetos que Deus tem dado para nós não conseguiremos desfrutar e compartilhar daquilo que Deus reservou para nós se a nossa sede do sobrenatural de Deus não estiver intrínseco no nosso dia a dia. Que seja o pão nosso de cada dia também, estarmos sendo alimentados de tudo que Deus tem de novo para cada um de nós, para que a nossa igreja avance, para que a nossa liderança seja eficaz, para que possamos deixar um legado celestial aqui na terra. E o terceiro, e um dos últimos princípios que eu quero compartilhar com você aqui hoje, está lá revelado no versículo 44 e responde: por que aquele povo tinha tanto apreço por aquela liderança e por aquela igreja de Atos 2? Lá no versículo 44, a palavra do Senhor nos lembra, e está escrito o seguinte: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, versículo 45, e dividiam o produto entre todos eles, segundo a necessidade de cada um. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Uma outra característica daquela liderança é que a fé, a chama da fé, era mantida acesa em seus corações, em suas palavras, mas também em suas ações. A fé era materializada no dia a dia deles. Essa fé
que outrora para alguns era subjetiva, começou a ser encarnada através das suas práticas. Eles criam no nome de Jesus, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles viviam o sobrenatural, mas esse sobrenatural ele era compartilhado com todas as pessoas que ali conviviam. Uma liderança que estava focada em compartilhar a sua fé, em materializar a sua fé, para que o nome de Jesus fosse glorificado e exaltado. Fazia com que todos aqueles povos sentissem a alegria e o prazer e a simpatia de cair na graça daquela igreja. Eles compartilhavam tudo o que eles tinham, não porque eles tinham muito, eles compartilhavam tudo o que eles tinham porque haviam necessidades e demandas na terra. Olha, nós estamos vivendo um dos momentos mais desafiadores da nossa vida. Nós estamos vivendo num período em que o Senhor continuou reafirmando a missão da sua igreja. E uma igreja saudável, ela vai ser composta de líderes saudáveis, de líderes que materializam a sua fé, de líderes que não têm vergonha de ousar no sobrenatural de Deus e de serem generosos, de materializar essa fé, compartilhando aquilo que receberam do Senhor com a sua comunidade e com todo o povo. Diz o texto que o produto daquilo que eles tinham na mão, eles compartilhavam com todas as pessoas, não porque eles tinham muito, mas porque as pessoas necessitavam. A fé verdadeira que vem do Senhor, que toca o nosso coração e a nossa liderança, é a fé que nos leva a viver o princípio da generosidade. Nós não compartilhamos quando recebemos muito. Nós não compartilhamos quando achamos que temos o suficiente. Nós compartilhamos porque existem pessoas carentes e necessitadas do Senhor, do seu poder, da sua palavra, das suas promessas e dos seus propósitos. E essa liderança que neste tempo vai honrar o nome do Senhor, vai continuar avançando, vai continuar sendo uma liderança conquistadora para a glória de Deus. Sabe por quê? Uma coisa queima no meu coração e eu não abro mão dela. Eu fui chamado como líder, você foi chamado como líder, para ser um conquistador para o Senhor, para conquistarmos vidas, para conquistarmos tudo o que o Senhor tem para nós, mas para compartilharmos tudo aquilo que o Senhor conquistou e entregou a nós, para que seja a conquista também de um mundo que sofre, de uma igreja que precisa avançar, de um povo que precisa ter o alimento dos céus diariamente. O versículo 46 revela um outro princípio, diz o seguinte: diariamente eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e com sinceridade de coração. E o versículo 47, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava, acrescentava à comunidade aqueles aos quais iam sendo salvos. Diariamente eles continuavam a reunir-se. A unidade era a marca daquela liderança. Era uma liderança acessível, era uma liderança que estava com o povo, era uma liderança que compartilhava o que recebia dos céus com todas as pessoas. Mas eles participavam, eles comungavam, eles viviam no meio do povo com alegria e com sinceridade de coração. Esse é um outro princípio que tem marcado a minha liderança. Não importa o que eu faça, eu preciso fazer na abundância do Senhor. Não importa o que eu compartilhe, eu preciso compartilhar na abundância do Senhor, na alegria no Senhor. Não importa o que eu ensine, eu preciso ensinar a palavra do Senhor com alegria, porque a alegria é a marca da liderança nesse tempo. A palavra do Senhor diz que o Senhor e o Espírito do Senhor tirou aquele pranto, aquele choro dos nossos corações e nos revestiu com óleo de alegria, tirou as cinzas que estavam sobre a nossa mente pelo sofrimento, pela escravidão do pecado, pela escravidão da opressão e nos deu novas vestes de alegria. Ela compartilhava a palavra, essa liderança compartilhava o temor, essa liderança compartilhava as orações, essa liderança compartilhava os bens, essa liderança compartilhava o sobrenatural, mas essa liderança compartilhava tudo isso na abundância do Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando ricamente, que você seja pleno, cheio, querido líder, da pessoa de Jesus, não perca o foco dele, que você não desista da sua liderança, do seu chamado, dos desafios que estão em suas mãos,
que você seja abastecido e busque a presença do Senhor, que você continue sendo revestido do poder que vem do alto, que você continue firmando a sua vida, a sua decisão, a sua liderança, a partir do assim diz o Senhor, firmado em seus propósitos, mas que você também desfrute das promessas de Deus sobre a sua vida, sobre a sua liderança. Que o Senhor continue abençoando ricamente a sua vida e que você continue edificando sua liderança e os seus dias na pessoa de Jesus, na presença e no poder de Jesus, que foi doado pelo Espírito Santo para que a nossa liderança seja uma liderança inspiradora. Que você continue firme e não desvie dos propósitos de Deus, não importa quais sejam os ventos que venham soprar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa liderança, sobre a nossa igreja. Dias melhores Deus tem reservado para nós, mesmo em meio a tantos desafios, diante de tantas coisas que estamos vivendo. O reino de Deus não está em crise e o Senhor continua revelando as suas maravilhosas promessas dos céus. E continue edificando seus dias também, na alegria e na abundância de celebrar cada conquista, seja ela no seu conceito pequena, seja ela para você insignificante. Toda conquista dada por Deus é extraordinária e que você viva na abundância da alegria, não no medo de perder algo, porque nós não podemos perder aquilo que não nos pertence. Nós somos chamados para sermos líderes. Líderes são mordomos do Senhor e estamos aqui para continuar conquistando para a glória de Deus Pai. Que o Senhor continue abençoando sua vida, querido líder, continue abençoando a sua família biológica, continue abençoando poderosamente a sua família espiritual, que Ele esteja enchendo agora a sua alma, o seu espírito, o seu corpo do refrigério, da alegria e do poder dEle, e que você não pare, que você continue com a certeza da sua mente que Jesus está com você, e se Ele está com você, não há desafios que não possam ser vencidos. Deus abençoe demais a sua vida, e nesse momento eu quero orar por você. Eu quero não somente profetizar sobre a sua vida, mas eu quero interceder por você nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo, apesar de ser um tempo desafiador. O Senhor está conosco, Pai. No primeiro momento, neste momento desafiador que estamos vivendo lá no início, nós tínhamos um temor em nosso coração. A nossa meta era sobrevivermos. A meta de algumas igrejas e alguns líderes era sobreviver. Mas o Senhor nos surpreendeu, Senhor, com seu poder, com sua presença. E nós saímos de sobreviventes. Nós passamos para pessoas generosas, nós começamos a conduzir a nossa liderança e a nossa igreja a ser uma liderança generosa, a ser uma liderança conquistadora e a ser uma liderança compartilhadora. E a tua igreja continua avançando, Senhor Jesus. E neste momento eu intercedo por cada pastor, por cada líder, por cada igreja, pelas suas famílias, pedindo ao Senhor que neste momento derrame mais da tua graça, mais do teu poder, Senhor, mais da tua força, mais da tua alegria, para que eles continuem avançando, conquistando para o Senhor e desfrutando da bênção que o Senhor nos dá e nos concede, dessas conquistas que fazemos para o Senhor. Que a alegria seja uma marca, ó Deus, que a generosidade seja uma marca, que a edificação da vida sobre o assim diz o Senhor seja uma certeza, sobre uma edificação de uma vida pautada na fé centrada em Jesus, é que nós oramos por Ele ser nosso amigo, Senhor, Salvador e em breve voltará. Nós abençoamos a igreja brasileira e a rede de igrejas Inspire espalhadas, não só aqui no Brasil, pelo mundo, e fazemos isso no nome santo e precioso de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. Um abraço, gente.